Salve, salve, meu nobre aluno, tudo bem com você? Professor Augusto aqui na voz. Nós vamos iniciar mais uma aula de história, tudo bem? Então já pega aí o seu livro didático, né? Pega o seu material, sente-se ou deite-se confortavelmente e eu vou contar uma história para vocês. Então a gente vai seguir os nossos estudos, né? A respeito da, da África, o continente africano, entende? Então nós paramos a nossa última aula na página 11. E o conteúdo que nós iniciaremos nessa aula também está na página 11. Então, o conteúdo que nós tomaremos nesta aula é sobre os contatos entre portugueses e africanos na costa do Atlântico. Tudo bem? Então, nós estudamos na última aula, nós terminamos a nossa aula dizendo que o reino de Songhai foi dominado pelos povos marroquinos que utilizaram uma arma misteriosa que os povos africanos ainda não conheciam, uma arma chamada de arcabuz, né? Ou espingarda, né? Pode chamar de espingarda, tá? Então essa arma foi trazida, né, ao continente africano pelos portugueses. Ok? Então nós vamos estudar agora nessa aula como que foi a chegada dos portugueses nesse continente africano. E por que os portugueses chegaram no continente africano? Vamos lá? No século XV, então, quando os portugueses eles se lançam no mar, né, se lançam ao mar com as grandes navegações, qual que é o objetivo principal das grandes navegações? Era chegar aonde? No Oriente, né? Que eles chamavam de Índias, né? Então, chegar ao Oriente para comprar o quê? Se você não lembra o que eles queriam comprar, meu amigo, mas eu sei que tu te esquece muito, então eu vou repetir. O que eles queriam comprar nas Índias? Especiarias, gente. Queria comprar tempero. Então, para comprar esse tempero, eles teriam que chegar até as Índias, né, até o Oriente, tá? E eles comprariam essas especiarias e venderiam na Europa por preços altíssimos. Por que eles tinham que fazer esse contorno? A gente também já falou nas outras aulas por que eles tinham que passar por aqui. Porque pelo mar Mediterrâneo, a rota do Mediterrâneo era controlada por povos árabes e cobravam altíssimos impostos para passar por aquela área do Mediterrâneo. Então, eles buscaram outras formas de chegar ao continente africano e essa forma foi pelo Oceano Atlântico, né, fazendo o périplo africano. Então, vamos lá. Só que chegar às Índias demorou quase 100 anos para os portugueses conseguirem chegar às Índias. Desde o momento em que eles se lançaram ao mar até realmente chegarem às Índias, durou aí quase 100 anos de várias expedições que fracassaram até que o Vasco da Gama consegue chegar às Índias, beleza? Então, no caminho até as Índias, vamos lembrar, a navegação do périplo africano consistia em navegar perto do litoral do continente africano, né? Então, em algum determinado momento, um desses navios portugueses acabou atracando no continente africano, parou ali para dar uma descansada, para arrumar alguma coisa e entraram em contato com os povos do continente africano, entraram em contato principalmente com os povos da África Atlântica, tá? A África Atlântica, você pode observar no mapa, é toda essa parte do continente africano que é banhada pelo Oceano Atlântico, tá? A gente chama de costa atlântica ou África Atlântica. E era aí, nessa região da África Atlântica, que estavam os reinos de Gana, o reino de Mali e o reino de Songhai, tá? Que a gente estudou nas outras aulas. A partir lá de 1440, as relações entre os portugueses e os africanos elas ficaram muito fortes, tá? Realmente se consolidou uma parceria comercial entre os reinos africanos e os povos portugueses. Além de ouro, os portugueses também compravam marfim, sal, pimenta malagueta, compravam escravizados e compravam açúcar. Esse açúcar não no continente africano, mas na Ilha da Madeira, tá? Ilha da Madeira. Sabe lá onde o Cristiano Ronaldo nasceu? Isso, lá na Ilha da Madeira. Então, ainda eram comercializados vinho, trigo, gado, que eram provenientes ali do arquipélago, o arquipélago de Açores, tá? Apesar, então, desse comércio, olha, muita coisa era trocada, era vendida entre africanos e portugueses, né? Apesar desse comércio ser tão diversificado, a gente, mesmo assim, os europeus ainda viam a África de uma forma muito simplista. Mesmo tendo essa relação tão consolidada com os povos africanos, comerciando ali, tudo legalzinho, tudo na moral, eles ainda enxergavam o continente africano como inferior. Entende? Então tinha uma visão muito simplificada. Na Europa, a África era vista como uma região que tinha ouro, animais exóticos
e escravos. Eles olhavam e falavam, lá tem ouro, tem uns animais meio estranhos lá, tem uma girafa, tem zebra, tem leão, tem uns escravizados lá que a gente vai lá e busca quando quiser. Então eles enxergavam a África de uma forma muito simplista, entende? Então aí a gente tem um mapa mostrando essas regiões verdes aí, em verde, é a chamada África Atlântica, tá? E a gente aqui no mapa está dividido entre Alta Guiné, Baixa Guiné e Angola. Então, durante todo esse litoral, né, foi onde se estabeleceram os reinos de Gana, Mali e Songhai. Tudo bem? Vamos avançar, minha turma? Que a gente tem uma questãozinha para realizar. Eu vou realizar com vocês, tá bom? Vamos ler esse belo texto. Vamos lá, sessão Troca de Ideias, página 12. Vamos ler então o trecho a seguir, só para a gente ter uma ideia sobre o contato. Como que foi esse primeiro contato entre portugueses e africanos? Será que eles se olharam e falaram, opa, beleza, tudo bem? Será que foi meio violento, não se gostaram? Vamos ler como é que foi. O desembarque inédito de portugueses na África provocava curiosidade de parte a parte. As pessoas então procuravam encaixar o desconhecido nos referenciais mais próximos do seu dia a dia. Quando Diogo Cão chegou ao Congo, lá em 1482, os navios de sua frota foram confundidos com baleias pelos negros de Soio, causando medo e admiração. Então, olha aí, os povos africanos, quando viram a frota do Diogo Cão chegando no Congo, olharam aqueles navios enormes e falaram, nossa, são baleias que estão saindo da água. Entende? Na atual Luanda, a chegada de portugueses teve impacto ainda maior. Os africanos aterrorizados tomaram os navegantes por cadáveres vivos, os vumbi, né? Que os negros escravizados, vivendo aqui nas colônias, passaram a chamar de zumbi. Tá? Vumbi é a mesma coisa que zumbi. Pois, segundo a cosmologia, a morada dos defuntos situava-se na água, e os espíritos dos antepassados encarnavam no outro mundo em corpos brancos e avermelhados. Então, quando os portugueses chegaram no território da Luanda, os habitantes ali olharam aqueles homens de pele branca e avermelhada e achavam que eram zumbis, eram mortos que tinham voltado. Eles, na cultura deles, a morada dos mortos se localizava no fundo do mar. Os mortos, então, moravam no fundo do mar. Eles achavam, então, que os mortos estavam voltando. Por isso eram homens tão brancos daquele jeito. Quando Vasco da Gama passou pela África do Sul, o simples fato dos portugueses recusarem a comida oferecida pelos nativos originou um ataque, pois a recusa foi considerada uma ofensa grave e deixou os africanos exaltados. Mas vamos falar a verdade, né? O Vasco da Gama chega no continente africano, chega na casa dos caras e aí vai recusar a comida? É uma grande falta de respeito. Então vamos lá. Então esse texto quer mostrar pra gente que esse contato entre português e africano, no primeiro momento, ele não é muito legal, né? Todo mundo ficou espantado, horrorizado. Porque os nativos africanos, né, os povos africanos, olhavam aqueles homens brancos, pele avermelhada, aquelas roupas europeias, né? Falavam, mas o que é isso, cara? Quem são essas pessoas? Então acharam até que eram cadáveres, né? Eram zumbis que tinham voltado por serem pessoas tão brancas, né? Avermelhadas. Vamos lá então, seguindo agora o nosso conteúdo, nós vamos falar um tema muito importante que é sobre o tráfico de escravizados. Vamos lá. Após a chegada à América, depois que os portugueses alcançam aqui a América, um tempo depois, os escravizados vão passar a ser mercadorias de maior interesse para os comerciantes portugueses e para os traficantes de outros reinos europeus. A escravidão é uma prática antiga desde a antiguidade. No Egito, na Mesopotâmia, na Grécia e em Roma praticava-se a escravidão. Na África, no período pré-colonial, uma pessoa podia ser escravizada por vários motivos. Vamos ler quais são esses motivos? Provocada pela guerra, em que os inimigos capturados eram escravizados. Então, lá na África, você poderia se tornar um escravo se você participasse de uma guerra, você perdesse essa guerra. Se você fosse capturado, você iria se tornar um escravo. Uma forma de fugir da fome, pois as pessoas, para sobreviver, vendiam os filhos ou elas próprias. Então, algumas regiões de pobreza extrema no continente africano, as pessoas vendiam seus filhos como escravos, porque sabia que eles mesmo iriam receber pouco assim, na questão de alimento, mas iria receber.
Então a situação era tão ruim que ele preferia ser um escravo, porque ele sendo escravo, ele pelo menos ia receber uma refeição, entende? Então, tão triste, tão difícil era a situação, ele não tinha nada, alguns momentos não tinha nada para comer, então ele preferia se vender como escravo. Olha, eu quero me tornar um escravo aqui, porque pelo menos eu vou ter uma alimentação, né? O meu dono vai me fornecer uma alimentação, eu sendo escravo dele, entende? Então as pessoas se vendiam como escravo e vendiam os filhos também como escravo, para talvez a criança fugir da fome, né? Vendia, olha, estamos aqui, eu vou vender meu filho como escravo, pelo menos ele vai ter uma alimentação. E também tinha outra forma de virar escravo, né? Era um modo de punição judicial por algum crime que você cometeu ou por uma dívida que você não conseguiu pagar, então você se tornava escravo. Se você pegou dinheiro emprestado com uma pessoa e não conseguisse pagar, você seria condenado a ser escravo dessa pessoa. Então, olha, você vai ser um escravo dela até era determinado um tempo. Ó, você vai ser escravo dela por 5 anos, que vai ser mais ou menos você vai conseguir pagar a dívida a ela. Então você vai ser um escravo dela por 5 anos. É um escravo mesmo como se você ser mercadoria dela. Você é uma posse daquela pessoa. Os árabes foram grandes compradores de escravo. E os árabes transportavam escravos pelas rotas saarianas, tá? Transsaarianas, levavam escravos por todo o continente para vender. Tá? Acredita-se, gente, que o tráfico de escravizados pelas rotas transsaarianas, tá? Levou uma média de 7 milhões de pessoas para a Europa e para as Américas. Essa rota de tráfico pode ser... retirou pessoas da África quase na mesma proporção do que a rota do Atlântico, que eram os navios de escravizados. Então a rota do Saara tirava esses escravos do continente africano e levava andando, tá? Até a Europa. Sai do continente africano e andando pelas rotas transsaarianas até o continente europeu, tá? Então retirou aí quase 7 milhões de pessoas só na rota transsaariana. Na rota do Atlântico tirou mais ou menos isso também, entre 7 e 8 milhões de pessoas. Vamos lá? Avançando, nós estamos agora na página 13, meu amigo. Página 13. Vamos lá? Então, com essa expansão comercial, né, as grandes navegações, a escravidão que existia na África foi alterada, tá? Os africanos agora vão ser retirados do seu local, da sua comunidade, e vão ser levados para outros locais. Vão perder a sua identidade cultural e vão ser submetidos a trabalhos exaustivos, vão perder o controle sobre o próprio corpo. Ele passa a ser uma mercadoria de uma outra pessoa. Então você faz o que a pessoa mandar, você não faz o que você quer, você faz o que seu dono ordenar. Então, vamos entender, existia escravidão na África, só que ela era assim, se tornava escravo porque cometeu um crime, ou para fugir da fome, ok, ou porque é prisioneiro de guerra. Era por isso que você se tornava escravo. Só que quando os portugueses começam a comprar escravizados para trazer para colônias na América, o comércio de escravos vira... a questão da escravização vira um comércio. Então, agora, os mercadores de escravo, né, os traficantes de escravo do continente africano, eles vão começar a buscar pessoas, capturar essas pessoas e vender como escravo. Antes, você se tornava escravo somente se você cometesse um crime, tivesse uma dívida que não pudesse pagar, para fugir da fome ou fosse prisioneiro de guerra. Agora não. Como a demanda é muito grande, os traficantes de escravos queriam fazer muito dinheiro vendendo escravos para os portugueses, principalmente para os europeus, né? Eles perseguiam pessoas. Perseguia ali, ó, cara, te pegava, te prendia e falava, ó, toma aqui, vou vender como escravo. Você não era escravo, você era uma pessoa livre, estava lá de boa, só que ele te capturou, te prendeu para vender como escravo. Você não deve a ninguém, você não cometeu crime nenhum, você não estava passando fome, você não era prisioneiro de guerra, mas você foi capturado por um traficante de escravos agora. Ele vai lá, te captura e te põe num navio, cara, e te manda para a América. Você vai ser escravo, nunca mais vai ver sua família, entende? E sua vida provavelmente vai acabar no serviço, né? No trabalho exaustivo. Então, os traficantes europeus vão se aliar a alguns grupos africanos. Esses grupos africanos vão passar então a capturar os nativos para comercializá-los. Os africanos eram trocados por tabaco, aguardente e açúcar. Então, esses grupos nativos aí que capturavam outros nativos, eles trocavam por coisa simples, tabaco, aguardente e açúcar. E na Europa, esses africanos, esses
escravizados, lá na Europa eles eram trocados por arma de fogo, na Europa, e na Ásia eles eram trocados por tecidos. Então, a gente vai ter uma mudança na questão da escravização, que antes era uma questão cultural na África, uma questão cultural, e passa a ser uma questão comercial. Você perseguir realmente pessoas que não deviam nada, que não tinham cometido crime nenhum, e vão escravizá-las e levá-las aí para a América. Nós temos um texto aqui sobre como que era realizado esse transporte de escravos. Vamos avançar aqui a página. Vocês têm a imagem. Vamos analisar a imagem primeiro. Esse daí é um navio negreiro, tá? É um navio com escravizados que estavam sendo levados para a América. Então, esse é um navio negreiro. Você pode ver aí vários escravizados, né? Acumulados aí, né? Bastante gente num espaço apertado. Você tem algumas pessoas ali que fazem o controle, né? Mantém essa questão, essas pessoas em ordem. Só que aí é um ambiente no porão do navio, sem higiene nenhuma, tá? Não tinha como fazer higiene pessoal, tá? Então as pessoas faziam suas necessidades aí num cantinho mesmo. Então você pode imaginar que aí é uma vamos lá, palavrinha, proliferação de doenças, né? Era muito grande, porque você não tinha o mínimo de higiene. Vamos ler o texto então? Quando os escravos chegam a Uidá, metem-se todos juntos numa prisão, e quando queremos comprá-los, levam-nos para uma grande praça, onde, após os despirem, sem distinção de sexo, eles são inspecionados em pormenor pelos nossos cirurgiões. Põe-se de lado os que estiverem em bom estado, e aqueles a quem falta qualquer coisa são colocados junto dos impotentes, que aqui se chamam macrons, como, por exemplo, os que têm mais de 35 anos, os que apresentam os braços e pernas estrupiadas, aqueles a quem falta um dente, ou os que têm cataratas nos olhos ou uma doença vergonhosa. Em seguida, os escravos são novamente metidos na prisão, onde vivem à nossa custa. Pode alimentar-se um escravo 2 vezes por dia, mas só pão e água. Assim, para evitar a despesa, enviamo-los para o navio logo que podemos. Além disso, os donos tiram-lhes tudo o que possuem e entram completamente nus nos navios e permanecem assim, a menos que os donos dos navios tenham compaixão suficiente para lhes dar roupa para cobrirem aquilo que o pudor não permite que ande à mostra. Um navio chega a transportar 600 ou 700 de uma só vez. Então, olha aqui. As pessoas eram expostas no mercado, esses capturados, né? Eram expostas no mercado e lá as pessoas selecionavam qual que eram os que seriam ainda poderiam ser usados no serviço. Então, os maiores de 35 anos já eram postos de lado. Se lhe faltava um dente, você era posto de lado. Se você tinha uma doença, já era colocado de lado. Você não serve para o trabalho. E aí os que estavam saudáveis, né, para o trabalho colocavam todos num galpão lá, davam pão e água uma vez por dia. E depois, quando eles eram comprados, eram colocados num navio aí, enviados para o local de destino, né? 600 a 700 pessoas num porão de navio, todos amontoados, entende? Nós temos uma questão na página 14, né? Na verdade, nós temos várias questões na página 14 e vocês vão realizar essas questões, tá? E depois vão enviar a foto para mim, assim como todas as outras questões do capítulo. Vamos lá, para encerrar esse capítulo, nós vamos falar um pouquinho sobre o contato entre os portugueses na costa índica. Então, nós vemos sobre o contato dos portugueses na costa do Atlântico e agora do outro lado do continente africano, na costa índica, que é banhada pelo Oceano Índico. Então, ali, os portugueses também estabeleceram contatos com os africanos daquela região. Os franceses também, os holandeses, os ingleses, tá? Posteriormente aos portugueses, também realizaram contatos ali. Os portugueses tiveram uma presença muito marcante no Império do Monomotapa, na região sul do rio Zambeze, onde hoje nós temos o Moçambique e o Zimbábue. Principalmente os portugueses se estabeleceram nessa região por causa das minas de ferro e de ouro. Depois os portugueses dominaram Moçambique e também a ilha de Madagascar, tá? Isso, aquela ilha mesmo, de Madagascar, que depois, posteriormente, a França conseguiu tomar de Portugal lá no ano de 1885. Então, os portugueses, ainda seguindo rumo ao Oriente, né, rumo às Índias, tiveram contato com outros povos
da Costa Índica, passaram ali também pela ilha de Comores, passaram pelo Quênia, pela Somália, mantendo contato também com povos da Costa Índica. Na Costa Índica aqui, os portugueses construíram muitas feitorias, sabe? Feitorias ali para estabelecer o domínio português. Falar, olha, quem manda aqui nessa área somos nós os portugueses. Tudo bem? Tem um RA positivo nessa página, se você tem um aplicativo, já aponta aí, ó, o RA positivo que você vai ver algumas informações interessantes, tá? Sobre essa máscara de madeira da tribo Macuá, lá no Moçambique. Ok? Então vamos avançando aqui para o fim do capítulo. Tudo bem? O capítulo acabou. Ah, que pena. Então vamos lá. Eu quero que vocês realizem as atividades que estão na página 17 do capítulo, tá? Então temos uma atividade aqui que é uma cruzadinha e tem outras abaixo. Vocês vão realizar essas atividades, tá? Então, vocês vão realizar e mandar em foto para mim lá no WhatsApp as atividades da página 17 do livro. E lá no caderno de atividades, vocês vão realizar as atividades que estão nas páginas 5, 6, 7, tá? Então, no livro, atividade da página 17 e no caderno de atividades, atividades das páginas 5, 6 e 7. Tudo bem? O capítulo termina aqui, a aula também se encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço você que assistiu até o final. Nós nos vemos na próxima semana. Qualquer dúvida, manda uma mensagem lá no WhatsApp. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Semana que vem a gente está de volta com mais uma aula de história. Então, um abraço e tchau.